Da história dessa jovem mulher de 34 anos de idade. Ela bate o carro de frente com uma van numa rua extremamente tranquila, e isso causou um espanto. Mas como esse acidente assim numa rua tranquila dessa? O que pode ter acontecido aí? N coisas. O nome dessa jovem que estava dirigindo esse carro é Andrielen dos Santos, 34 anos. Foi internada. No primeiro momento do atendimento, inclusive, Thiago, ela estava desacordada, mas os socorristas não falaram que ela corria risco de morrer. Ela vai para o hospital e morre no hospital, horas depois. E aí vem a informação que a nossa equipe apurou, porque suspeitas tinham aos montes. Mas ela pode ter batido, Thiago, porque estava desesperada, correndo, fugindo de um companheiro violento, ou um ex-companheiro violento, Thiago Silva. É isso mesmo, Riva, com quem ela inclusive já tinha até uma medida protetiva. Ele não podia se aproximar dela porque, segundo a família, ele por muitas vezes agrediu. Ela teve que parar ali em hospital, teve que ser medicada por conta das agressões, ao ponto de não suportar mais esse relacionamento tóxico, um relacionamento marcado por muita briga, muitos ciúmes. A Andrielen, uma pessoa bonita, falante, atenciosa e que infelizmente acabou se envolvendo nesse tipo de relacionamento. Mãe de 4 crianças, ô Rivaroli, 4 crianças, a filha mais velha de 18 anos, aí tem um garoto de 12 e um casalzinho de gêmeos de 1 ano e 8 meses, do fruto desse segundo relacionamento, com quem conheceu um músico numa casa de show aqui em Curitiba, e o relacionamento foi bastante conturbado. Ô Riva, a família espera por justiça, por respostas. A família quer saber o que aconteceu, porque a informação é que minutos antes de se envolver num acidente de trânsito, a Andrielen se envolve numa confusão com esse companheiro que aparece do nada numa festa onde ela estava. Para não estragar a festa, ela sai do evento e minutos depois bate o carro, é levada ainda com vida até o Hospital do Trabalhador, mas foi constatado ali uma hemorragia, viu, Riva? Ela acabou batendo violentamente o peito ali contra o volante, né? Acabou batendo a cabeça também. Os médicos tentaram de tudo, mas horas depois de entrar no centro cirúrgico, infelizmente, essa mãe não resistiu aos ferimentos. Dia 23 de dezembro, a família, véspera de Natal, tá lá velando o corpo. Daqui a pouquinho, Riva, às 5 horas da tarde, será sepultado no cemitério do Boqueirão, aqui em Curitiba, o corpo da Andrielen. E um detalhe, Riva, ela morre na véspera do Natal, só que ela nasce também no Dia das Mães. A dona Regina, mãe, está inconsolável. Foi um presente que ela ganhou de Dia das Mães e, infelizmente, acabou perdendo a filha de forma prematura. Essa história completa você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. Um acidente de trânsito tirou a vida da atendente Andrielen Santos, de 34 anos. Mas a morte dela pode ter sido provocada e é o que a família desconfia. Horas antes de se envolver no acidente, Andrielen estava participando de uma festa na casa da melhor amiga. Tudo acontecia dentro da maior tranquilidade, quando em determinado momento, o ex-marido de Andrielen, o Heitor, chega nesta confraternização. Ele agride um amigo de Andrielen e começa a discutir com ela. Incomodada com esse fato, Andrielen vai até a melhor amiga e fala: olha, para não estragar a sua festa, eu estou indo embora. E logo em seguida, ela se envolve no acidente. Ele chegou no estabelecimento onde ela estava, né? E daí chegou e já disse que pegou no pescoço de um rapaz que estava próximo dela, mas o rapaz não tem nada a ver com ela. E daí, nesse período, ele veio e cochichou alguma coisa no ouvido dela. E ela, com medo, porque já tinha medida protetiva, ele já ameaçava ela, batia nela, tudo. Aí, ela pegou e falou para a amiga: amiga, eu vou embora da confraternização do teu aniversário por causa que, para não estragar teu aniversário. E logo depois acontece o acidente. E pertinho já de chegando de casa, aconteceu isso. Andrielen conheceu Heitor em uma casa de shows. Ela logo ficou encantada com ele, que é músico. Os dois foram morar juntos, mas não deu certo.
e Andrielen pediu a separação. Creio que ela gostava dele ainda, mas devido às ameaças, o amor vai acabando, né? O relacionamento não tinha mais. Não tinha mais. Segundo a família, Heitor sempre foi violento, agrediu Andrielen, ela grávida de gêmeos de Heitor e passou por uma gestação complicada. Mas por conta das crianças, Andrielen tentou manter o casamento, mas Heitor, ciumento, não deixava ela fazer nada. E ele não arcou com nenhuma responsabilidade de pai. Não, sempre tem que estar implorando para Ele não pagava a pensão. uma fralda, não. Tá no conselho tutelar, as coisas para poder. Vocês pediram. E ele se ausentou de seu responsável. Sempre tem que cobrar para poder trazer as coisas. Andrielen, mais uma vez, pediu a separação, denunciou o ex-marido e conseguiu até uma medida protetiva contra o ex. Porque ele fez muito escândalo na casa, quebrou porta, deu murro, bateu nela, agrediu nela. A Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba investiga o caso. Procura por imagens de câmeras de monitoramento do local, da festa até onde Andrielen se envolveu na colisão, para saber se ela vinha sendo seguida e se o acidente foi provocado por alguém. Andrielen chegou a ser levada com vida até o Hospital do Trabalhador aqui na capital. Ficou internada algumas horas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Heitor, depois da morte de Andrielen, sumiu. A família acredita que ele tem muito o que explicar. A mãe só espera que, se ele tiver culpa, que ele pague pelo que aconteceu. A senhora consegue perdoá-lo? A senhora consegue dar um perdão para ele nesse momento? Não? Nesse momento, não. Não quero nem que ele apareça aqui, por enquanto. Está muito magoada. Muito magoada com ele. Muito, porque eu sei que ela saiu fugindo de lá dele. Nós estamos vendo as imagens aí do acidente e eu queria agora te fazer um convite. É um convite difícil, mas eu vou te fazer. A gente viu a mãe dela falando. O desespero dela, o choro dela, a angústia dela, a aflição dela, o desespero dela. Mas eu queria te convidar a se transportar no lugar dessa filha de 16 anos de idade, que entende tudo, que viu tudo, que sabe tudo. E por ser a irmã mais velha agora, muito provavelmente, ela vai ser a referência dos outros irmãos de mãe, aos 16 anos de idade. Porque alguém, Thiago Silva, achou que a Andrielen não tinha o direito de seguir a vida, não tinha o direito de ser feliz, não tinha o direito de festar, não tinha o direito de conhecer novas pessoas, não tinha o direito de ser mulher que não fosse a mulher dele. E fez o que fez nessa festa, Thiago. Bagunçou a festa, né, Riva? E aí, a família espera por explicações, e eu observei nas redes sociais o Heitor, né, o ex-companheiro, ninguém está acusando ele aqui, o que a gente está ouvindo é a família que está pedindo uma apuração severa por parte das autoridades para saber o que aconteceu, já que ela nunca tinha se envolvido em acidente nenhum de trânsito. Era uma motorista que tinha uma certa experiência, não tinha bebido absolutamente nada e que sai dessa festa depois de um encontro complicado com o ex-companheiro. O Heitor, ele não apareceu no velório, viu, Riva? Mas ele postou nas redes sociais a seguinte frase: Ellen Costa Vieira dos Santos, te prometo amar e dar sempre do bom e do melhor para os nossos filhos. Jamais imaginaria que o primeiro lugar que te vi seria o último. Te amarei eternamente. E coloca lá, né, um emoji, aquelas carinhas de chorando nesse stories que ele colocou nas redes sociais, enfim, tentando também de alguma maneira mostrar ali algum sentimento. Foi a postagem que ele fez recentemente nas redes sociais, embora tenha deletado tudo das redes sociais, fez apenas essa única postagem. A família acusa, a família que acusa,
dele não ser um pai presente, de ser um pai ausente, que não arcava com a responsabilidade de pai no que diz respeito à questão financeira junto com o casal de gêmeos, né? Diz que era a Andriele que pagava tudo, que arcava com as despesas, que trabalhava, que saía cedo de casa e que voltava à noite. A mãe, a dona Regina, ficava com as crianças enquanto a Andriele trabalhava. O pai, depois da separação, ele simplesmente sumiu, né? Sumiu, se ausentou em relação ao cuidado com as crianças, é o que a família acusa. Delegacia de Trânsito aqui da capital está apurando as investigações, deve ouvir nas próximas horas a família da Andriele, para que tudo seja colocado em pratos limpos, esse acidente que pode não ter sido um acidente, né, Rivaroli? Essa história da Andriele não vai ser só mais uma. Esse é um compromisso do nosso Balanço Geral com a verdade, com o jornalismo de resultado. E o resultado qual é? Apurar, mostrar o que aconteceu, cobrar a polícia, cobrar que seja quem for. A minha pergunta é, se ele não tem nada a ver, se ele ama, se foi no último lugar que a gente se viu, foi o primeiro, por que foi causar confusão? Por que foi lá? Por que fugiu? Se é tanto amor assim, por que não está jogado diante dos pés ou de joelhos em frente à última homenagem a ela? Porque quem ama faz isso. Quem ama no último adeus se desespera. Cadê o desespero dele? Ele foi lá fazer a última homenagem? Cada vez que mexe nessa história, parece que o negócio complica mais pro lado dele. Aliás, o Balanço Geral tá aberto para te ouvir aí, viu, Heitor? A hora que você bem entender, a hora que você quiser. Mas a Andriele não vai ser mais um número. Esse é o compromisso do Balanço Geral com essa menina de 16 anos, que agora vai ter que olhar para os irmãos e vai ter que ser essa referência para eles. Para outra criança, para os irmãos gêmeos. Com essa mãe, com essa família que se vê destruída na antevéspera do Natal. Se não é algo natural, uma mãe enterrar um filho, quanto mais na época do Natal. Porque essa época a mãe está preparando ceia, a mãe está correndo atrás, está querendo reunir a família, né? Nessa época você nem se preocupa mais com o trabalho, se preocupa com quem você vai pôr na tua casa, com quem vai estar junto com você, para esse momento de total amor que é de Natal. Esse momento de total entrega foi destruído. E a suspeita é muito séria, assim é essa. Não estou aqui acusando ninguém, não sou juiz, não sou promotor, não sou delegado. Mas, Thiago Silva, a gente trabalha com fatos. E cada vez que você mexe nos fatos, a coisa se enrola em cima do Heitor. Ela piora para cima do Heitor. Então fica o espaço aberto para ele poder falar. Mas eu não posso concordar que é natural que isso aconteça e ninguém faça nada, né, Thiago? E aí tem um detalhe, viu, Riva? A família dele é do interior do Rio Grande do Sul, estado que você conhece tão bem, ô Rivaroli. A dona Regina conversou com a gente aqui no Balanço Geral, a mãe da Andriele, liga pro pai dele. O pai dele é vereador, inclusive uma pessoa influente na cidade onde mora. A gente vai se reservar aqui para não falar a cidade, mas liga e fala assim, olha, infelizmente a minha filha morreu. Será que o Heitor tá por aí? A gente tem crianças tentando saber do paradeiro do Heitor, porque o Heitor subiu, a família até desconfia que ele tenha ido para o Rio Grande do Sul, para essa cidade onde o pai é vereador lá. E vereador, professor e advogado. O pai é vereador, professor e advogado, tá? Aí liga para ele e fala, ó, não sei do meu filho e não me traga essas crianças. Aí a dona Regina falou, não quero trazer, eu vou cuidar, eu vou me responsabilizar pelas crianças. Então, o pai, o avô das crianças, segundo a dona Regina também, não contribuiu em nada, porque a família desconfia que ele possa ter fugido, ter saído daqui, porque ele é uma pessoa que tem que prestar pelo menos um esclarecimento, a gente não está acusando ele aqui, né? A família que passou essas informações, mas que compareça à delegacia e que dê explicações ao delegado responsável por esta investigação. E como você bem disse, ele simplesmente, depois do fato, fez essa postagem nas redes sociais, toca numa banda aí conhecida da região de Curitiba e sumiu. Desapareceu. Rivaroli. Eu quero que toque ao coração dele.
Eu quero que toque agora, Tiago, não é a banda, é o coração dele, é a mente dele, é a consciência dele. Até porque não tem como. Se ele não destituir essa família, se ele não passar para a sogra, as crianças são de responsabilidade dele. Pode haver aí um abandono dessas crianças. Agora, pela atitude da família dele, você começa a entender como é que é a atitude desse camarada também, né? Como assim um avô não quer saber dos netos? Não me traga essas crianças para cá. O que é isso? Que mundo que nós estamos vivendo? Porque se ele for responsável, atenção, se ele for responsável, é o condicional aqui. Se ele for responsável e acabar preso, e a família extensiva? Se a avó não tiver condição, vai passar pro vô do outro lado. Eu não consigo conceber, Tiago Silva, na minha cabeça, eu talvez seja romântico demais na minha vida, eu não consigo conceber que alguém tenha a frieza, o desprendimento, o descoração de dizer, eu não quero saber deles. Que isso? É sangue, gente. É aqui, ó. É família, pô. É essa instituição que nesse país a gente incentiva para salvar. Mas é absolutamente o que o seu Heitor, pelo jeito, o que a família dele não faz. Pelo jeito. Esse é o compromisso. Essa jovem aqui não vai ser mais um número. Não vai estar entre as 3 mulheres mortas nesse país por causa de feminicídio. Não vai estar entre as mulheres que são agredidas a cada 40 segundos. A cada 15, né? A cada 4 minutos no Paraná, a cada 15 segundos nesse país. Não vai estar. Me sopra o nome daquela série que nós fizemos aqui, acho que foi Túmulos Invisíveis, não é isso? Ou uma outra série que nós contamos aqui. De filhos que perderam seus pais, de filhos que perderam as suas mães e tiveram que se virar sozinhos no mundo. Porque são vítimas também da violência. Pensa que os 4 filhos dela também são vítimas disso. A mãe dela é vítima disso. Os irmãos dela são vítimas disso. Essa família é vítima disso. Mas em especial as crianças e a mãe dela. Nós precisamos começar a mudar a percepção das coisas. Em especial de quem faz tão mal para famílias por aí. Não tem como a gente não se emocionar com isso, não é o jeito que a mãe fala. Isso não pode ser considerado normal, gente. Isso não pode ser considerado normal, gente. Isso não é normal, isso não é comum. Ou se for, para um mundo, que desse mundo eu quero descer. Vamos lá, bola pra frente. Vamos seguir, vamos tocar.